Já parou para pensar por que, mesmo em um mundo super tecnológico, ainda buscamos sentido na arte, na natureza e nas nossas próprias histórias? A resposta pode estar em um movimento que surgiu há mais de 200 anos, o romantismo filosófico. Vamos voltar para a virada do século XVIII para o XIX. O iluminismo tinha colocado a razão no centro de tudo, prometendo emancipação através da lógica. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial mudavam o mundo em uma velocidade incrível, mas no meio de tanto progresso, algo parecia se perder. Foi aí que surgiram os pensadores românticos. Eles não eram contra a razão, de jeito nenhum. Mas eles diziam: "Ei, a vida é mais do que isso!" Eles queriam resgatar a experiência humana completa, com toda a sua imaginação, sentimento, memória e até os mitos. Para eles, o ser humano não era um mero espectador do mundo, mas um co-criador de sentido. Enquanto o iluminismo via o mundo como uma máquina a ser decifrada e controlada, o romantismo o via como um grande poema, um tecido de significados que se revela na beleza, no sublime e até no trágico. Sabe aquela sensação de espanto diante de uma paisagem imensa ou de uma obra de arte que te arrepia? Para os românticos, isso não era só emoção, era uma forma de conhecimento. Era o real nos dizendo que ele é muito maior do que as nossas fórmulas conseguem explicar. Nessa visão, a imaginação ganha um status incrível. Ela deixa de ser uma simples fantasia para se tornar uma potência que nos ajuda a ver conexões, a criar sínteses e a descobrir novas relações onde a razão analítica só veria partes separadas. O objetivo era uma grande reconciliação. Juntar de novo o que a modernidade tinha separado: o sujeito e o mundo, a natureza e a liberdade, a tradição e o progresso. Pense na natureza. Para o pensamento puramente utilitário, ela é um conjunto de recursos a serem explorados. Para o romântico, ela é um espelho da nossa alma, uma morada do espírito, um organismo vivo, do qual fazemos parte. Essa ideia de organismo é central, ao contrário de uma máquina, onde o todo é só a soma das partes. Em um organismo tudo está interligado, com uma vida própria. Para eles, a cultura, a história e a língua também eram assim. Organismos vivos, e não arquivos de dados. Essa perspectiva gerou uma crítica poderosa à civilização industrial. Os românticos olhavam para o trabalhador transformado em peça de engrenagem, para as tradições virando mercadoria, e sentiam que o horizonte da vida estava se estreitando. A resposta deles? Uma política do espírito. Eles defendiam a educação pela arte, o contato com a natureza, a valorização das comunidades e de suas histórias. Não era para frear o progresso, mas para dar a ele um propósito humano, para que não se tornasse apenas uma aceleração sem rumo. E a arte, para eles, era a estrela principal. Não era um passatempo. Era uma forma de conhecimento tão válida quanto a ciência. A poesia era pensamento em imagens. A música, pensamento em sons. A arte conseguia acessar e expressar verdades sobre a condição humana que o discurso lógico, sozinho, não alcançava. Por isso, tantos filósofos românticos também foram grandes críticos de arte. No campo ético e político, eles defenderam a dignidade do indivíduo e das comunidades contra qualquer tentativa de uniformização. Liberdade. Para eles, não era só não ser coagido, era ter a chance de desenvolver seus talentos, de participar de uma vida cultural rica. Era uma cidadania do espírito, onde o direito à imaginação era tão importante quanto os direitos civis. E a religião foi vista menos como dogma e mais como uma linguagem para o sagrado, uma forma de cultivar a reverência diante do mistério da existência. Eles não negavam a ciência, mas criticavam a ideia de que ela seria a única forma de acesso à verdade. O mundo é complexo demais para um único método. Uma ferramenta mental muito interessante que eles usaram foi a ironia romântica. Não é sarcasmo, é a consciência de que qualquer sistema, qualquer obra, é sempre incompleta. É um convite à humildade intelectual, que mantém o pensamento sempre aberto a novas interpretações
e evita que ele se torne um dogma. No fim das contas, a proposta romântica era um grande equilíbrio: articular razão, sensibilidade e imaginação. A razão sozinha empobrece a vida. A sensibilidade sem crítica vira sentimentalismo. A imaginação sem rigor vira fantasia vazia. Juntas, elas formam um ser humano integral. Essa crítica romântica ao progresso sem propósito parece ter sido escrita ontem, não é? Ela antecipou nossos debates sobre ecologia, sobre o impacto da tecnologia e sobre a importância da cultura. Ao ver a natureza como um todo vivo, o romantismo nos deu a base para uma ética de cuidado com o planeta. Ao valorizar a memória, nos deu um antídoto contra o esquecimento gerado pelo consumo rápido. Claro, o romantismo também teve seus problemas. Às vezes, podia cair numa idealização do passado ou num nacionalismo exagerado, mas a ideia não é abandonar esse pensamento, e sim aprender com ele, separando o que é impulso de reconciliação do que é mera fuga da realidade. A grande lição do romantismo filosófico talvez seja esta: ele é menos um período histórico e mais uma atitude do espírito, que ressurge sempre que a gente sente a vida ameaçada pela tirania do útil e pelo empobrecimento do sentido. Ele nos lembra que a experiência humana não cabe em planilhas e que, para o mundo ser um lugar habitável, ele precisa ser também interpretado, cantado e celebrado. Em tempos de algoritmos e vidas digitais, a mensagem romântica de reencantar o mundo, sem ilusões, é mais atual do que nunca. Ela nos convida a construir um humanismo mais amplo, que reconhece que somos feitos tanto de cálculo quanto de canto, de técnica e de rito, de ciência e de mito. Um convite para que a modernidade se supere, reencontrando na arte, na memória e na natureza a força que precisa para continuar sendo, acima de tudo, humana. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessas ideias, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Tate Maze.